As suspensões são tema recorrente na hora que a gente fala de upgrade, mas resta muita dúvida a respeito desse assunto. Hoje a gente vai bater um papo a respeito da caminhada do básico para o avançado na suspensão e como você pode fazer a troca da suspensão na sua casa. A suspensão ela tem duas funções: absorver impacto e controlar o movimento. Então, quanto mais top for a tua suspensão, melhor ela é nessas duas qualidades, certo? E aí o que a gente tem que entender? Dependendo da bike que você tem, ela vai precisar de um tipo de suspensão. É a mesma coisa que quando a gente fala a respeito de quadro, que a bicicleta tem um quadrinho super de entrada com um monte de peça bacana montada nela. Muito provavelmente a responsividade, a genética da bicicleta não vai estar bacana para o propósito que você definiu ela, tá? E a suspensão é a mesma coisa. Qual que é a caminhada então? Eu vou partir dos modelos todos e depois a gente vai elencando cada uma delas. A gente vai ter a suspensão com mole elastômero, a gente vai ter a suspensão com mole trava, mole cartucho hidráulico para trava no guidão, mola e amortecedor, que é o famoso mole e óleo. Depois a gente passa das molas helicoidais para as molas pneumáticas, mas ela continua sendo uma mola e óleo no outro lado. Depois a gente tem também as suspensões extremamente leves, com algumas peças em carbono e tudo mais. Qualquer migração do mais básico para o mais top é um upgrade. A gente precisa desconstruir essa questão de que só quando você tiver uma suspensão de marca XYZ você tem um upgrade de suspensão. Qualquer upgrade, se você sair do elastômero, mole elastômero nos dois lados, para uma suspensão que seja mola e uma trava no crown aqui do lado direito, é um upgrade, tá bom? Então vamos encarar isso de uma forma legal, porque senão a gente desestimula as pessoas que têm poder aquisitivo menor e a gente não quer isso, a gente quer todo mundo pedalando e fazendo o upgrade que bem entender. Tudo bem? Então na minha recomendação eu tenho 3 degraus que eu acho bacana você galgar aí, do básico para o mais avançado. Se você tem uma bicicleta básica com 21 marchas, 24 marchas ou também 27 marchas, você pode preferir uma suspensão mais basiquinha, uma suspensão que seja mola no lado esquerdo e uma trava. Vamos esquecer o elastômero porque o elastômero é uma coisa bem lá de trás, mas mola do lado esquerdo e uma trava, seja no crown, seja no guidão. Se você tem uma bicicleta mais avançada, você tem duas opções. Eu vou chamar de uma só, mas eu vou tratar de duas formas, porque uma delas é a que vai acontecer nessa Ode e é uma coisa mais nova. Você pode migrar para uma suspensão que seja mole helicoidal e óleo, e aí você já tem um conjunto que funcione muito bem, ou você pode migrar para uma suspensão a ar de baixo custo. Essas duas concorrem hoje em dia. O que eu tenho para mim? Se o meu intuito é ter uma leitura melhor do terreno, eu acho que eu prefiro as suspensões com uma marca melhor e a mola ainda helicoidal. Se eu quero redução de peso, eu já parto para as suspensões a ar. E numa última etapa, numa bike mais avançada, a gente tem que partir para uma suspensão a ar e óleo e acabou. Não tem erro. Ela é um pouquinho mais pesada, ela é um pouquinho mais leve. Eu acho que passa batido e passa despercebido essa diferença de peso. Já falei a respeito de peso aqui, não acho que peso seja a resposta para todas as perguntas, e sim eficiência. Vá e invista numa suspensão que vai te dar uma durabilidade bacana, uma longevidade bacana e que o custo de manutenção caiba no teu bolso. E agora, vamos aprender a instalar? Na hora da compra da suspensão, alguns detalhes importantes. Você precisa entender se o teu quadro comporta uma suspensão cônica ou tapered e se a caixa de direção que você vai utilizar lá é adequada para o teu sistema. Então, muita atenção nesses passos. No caso dessa bike aqui, a gente vai fazer um upgrade, tirar a suspensão original da Ode, que ela já é uma suspensão com trava desse lado aqui, mais o pré-ajuste, a pré-carga com mola helicoidal. E vamos substituir por uma Absolute. Essa suspensão tem sido muito bem cotada por aí. É uma suspensão relativamente leve, 1.700 gramas, e aí ela tem um funcionamento muito legal, simples, porém muito legal.
e que é uma opção hoje no mercado aí para quem quer fazer um upgrade que não seja partir para as grandes marcas. E não tem nada de errado nisso. Se você está saindo de um produto A e está indo para um B, que é superior, é um upgrade. E agora vamos para a desmontagem propriamente dita. Vou passar o passo a passo do que precisa acontecer aqui e a gente vai comentando o que for importante. Para desmontagem, nesse caso dessa mesa, a gente vai precisar de uma Allen 4 para soltar os parafusos da mesa em específico. Soltar também a minha Allen 5, que é o meu eliminador de folga. Não vou soltar tudo ainda, mas já deixo frouxo. Venho aqui na roda, solto a braçadeira, deixo a roda de canto. E desse lado aqui, a gente remove a pinça. Com tudo solto, a gente vai fazer uso de mais uma ferramenta aqui. Uma canequinha que a gente vai colocar todas as partes da caixa de direção na hora que desmontar. Isso facilita para a gente não perder e também na hora de fazer a limpeza. Vamos lá? Solto o meu parafuso do eliminador de folga. Allen 5, às vezes ele está meio travado, porque escorre suor aqui, ó, nessa região e atrapalha a rosca. Como a bike é relativamente nova, não tem problema. Guidão solto, tubo da suspensão solto, pego todo mundo da caixa de direção aqui, ó. E aqui embaixo, tudo certinho também. Aproveitando que a bicicleta está aqui para fazer uma troca, a gente pode revisar de maneira preventiva a caixa de direção. Já conversei com o cliente, e a gente vai fazer o serviço de limpeza e lubrificação de caixa de direção. Claro que depois que tiver tudo desmontado, a gente confere o estado das esferas com relação a trincas e etc. E também das sedes com relação a calos. Para as partes mais engraxadas, partes mais sujas, eu gosto de usar uma solução desengraxante para funilaria. A gente põe um pouquinho aqui dentro e deixa a mágica acontecer enquanto a gente continua trabalhando. Depois de tudo limpinho e organizado, a gente vai propriamente para a instalação. Aqui então eu tenho minha caixa de direção, aqui a suspensão que foi embora e aqui que vai entrar. Uma das coisas que é importante que a gente faça a medida é do tamanho da haste do tubo da suspensão aqui. Como o cliente pediu para que seja do mesmo tamanho, eu vou medir aqui com a trena, copio essa medida para cá e faço o corte. Eu vou mostrar para vocês como é que faz o corte da maneira mais certinha possível, beleza? E vamos seguindo na montagem. Então, aqui eu tenho a minha referência. Na hora do corte, um papelzinho embaixo, prende a suspensão numa morsa, facilita bastante o serviço. Fez a primeira marcação aqui, passa um lubrificante. Ajuda o deslize da lâmina da serra, né? E também ajuda a não fazer bagunça na tua oficina aí, beleza? Para fazer um corte bem paralelo, eu gosto de usar como referência a própria morsa. Se ela está bem alinhada com a morsa, tanto aqui nesse sentido quanto nesse sentido, você simplesmente vai apoiar a tua serra aqui, com cuidado para não fazer isso nem isso, e fazer um corte com paciência. Não precisa ter pressa. Primeiro com uma lima redonda, a gente dá esse acabamento aqui, ó.
que vai facilitar na hora da entrada da estrelinha. E agora com a lima retinha, a gente dá esse acabamento aqui, ó. Para não judiar nem de caixa de direção, nem de mesa. A gente dá esse acabamentinho aqui para ficar chique. Existem também os cortadores de tubos. Os cortadores de tubos são as ferramentas legais para você investir. Mas caso você não tenha disposição para fazer o investimento, a serrinha e 2 limas já ajuda bastante. Finalizou? Vamos limpar e instalar a estrelinha. Uma vez que sua caixa de direção está prontinha, aqui dentro já está limpo, as pistas já estão limpas, o tubo já está cortado, a gente pode fazer a instalação da estrelinha. E aí existe uma ferramenta que eu uso uma code aqui, ela entra na estrelinha, aqui serve de guia para mim, para eu poder bater ela lá para dentro. Quem não usa esse tipo de ferramenta tem um trabalho danado, mas dá também. A ferramenta vale o investimento, tá? Instalo a estrelinha aqui, venho com ela, visto todo mundo aqui dentro. E aí a gente começa a instalação. Vou poupar vocês do barulho. Na hora que a ferramenta chega no final do curso, quer dizer que a gente já tem a estrelinha instalada e também a profundidade correta. Um detalhe importante que eu tinha esquecido é da instalação da pista inferior aqui no tubo da suspensão. Eu costumo usar uma porca, acho que facilita bastante o serviço. Tem umas ferramentas instaladoras, mas eu já quebrei umas 3 ou 4, porque é bem bruto o serviço, né? Então a gente apoia ela aqui, eu gosto de guiar ela com a mão aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Até ela entrar perfeitamente no fim de curso. Limpa qualquer possibilidade de sujeira e a gente prossegue. Para finalização, vem com o parafuso 5 até encostar, depois a gente faz o ajuste. Pode encostar bem. Promove o vai e vem aqui, para a gente ver como é que fica. E para espalhar a graxa antes dela ter carga trabalhando. O barulhinho que vocês estão ouvindo é daqui, ó, que a gente ainda não cortou. Limpa tudo, vai sobrar um excesso de graxa aqui embaixo. E show de bola! Quais são os nossos próximos passos? Primeiro, ver se esse comprimento aqui comporta a trava, fazer a instalação da trava, cortar o excesso do cabo aqui e aí a gente vai para os finalmente. Ajuste de freio, monta a roda, né? Ajuste de freio e tranquilo. O meu intuito agora na finalização é a gente acertar esse guidão e fazer o alinhamento desse manete que eu tive que mexer para instalar a trava. Eu prefiro sempre montar na bike porque a gente tem um posicionamento melhor. Maravilha. Encosta os parafusos 4 aqui. Como a caixa já está ajustada, eu não preciso mexer em mais nada. E aqui eu parto para o ajuste de manete. Aqui precisa descer um pouquinho. Vamos soltar ele aqui. Trazer o trocador o mais próximo possível, como era do gosto do meu cliente. E aqui está finalizado.
E agora, para a gente poder finalizar essa instalação, ajustar a pré-carga aqui. O cliente tem 90 kg, que é o peso máximo que suporta essa suspensão. Para 90 kg eu preciso de 100 PSI. Falta pouca coisa, eu sempre coloco uns 5 PSI, 10 PSI a mais, porque na hora que a gente desmonta ela aqui, vaza um pouquinho. E uma dica importante, essas suspensões aqui, ó, elas costumam vir fechadas, então ela vem sem pressão nenhuma aqui. O que eu gosto de fazer? Pego num dia e instalo no outro. Chegou, eu desmonto ela bonitinho, tiro da caixa bonitinho no caso. Tem normalmente um enforca-gato que fica unindo as duas partes do crown com a parte do corpo dela aqui, para ela não abrir. Corto o enforca-gato e ponho 100 PSI. Por quê? Porque eu já peguei dessa daqui com vazamento, tá bom? Então eu acho que vale a pena você fazer esse teste do que você ter todo o trabalho e instalar, vai rodar no outro dia, ela tá murcha, tá bom? E é isso aí, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre suspensão hoje e a gente se encontra numa próxima. Valeu!